sabe disso, mas eu agradeço a Deus, porque como o Senhor dos Exércitos determinou, assim se sucederá. Não há quem possa impedir o trabalhar de Deus. Mas, irmão, por que a senhora está dizendo isso? Porque, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo tentou de todas as maneiras me impedir de chegar aqui. Eu tinha uma viagem marcada hoje com meu esposo, e ontem eu liguei para a diaconisa Joelma, pastor, para trocar com ela. Para ela pregar hoje no meu lugar, e no último domingo eu pregaria no lugar dela. E ela disse a mim que não ia dar, infelizmente, disse por quê, e eu disse, tudo bem, irmão. Eu vou falar com meu esposo, a gente volta de viagem mais cedo, não tem problema, mas eu vou honrar a escala, porque é obrigação de quem sai na escala. E eu disse, eu vou honrar a escala até porque nós temos que honrar a Deus, né? E honrar também o nosso pastor. Mas, e aí, quando foi pela manhã, eu disse para o meu esposo, nós iremos viajar, e você vai de ônibus e eu vou atrás de carro, porque eu vou deixar o carro na casa da minha mãe, e quando nós voltarmos de viagem, como ele não é crente, você volta para casa para não me esperar, e eu volto de carro para casa logo após que acabar o culto. Tudo está certo, está certo. E quando foi pela manhã, eu acordei com muita dor de cabeça, com outros problemas também de saúde, e eu disse, meu Deus, eu não estou nem com vontade de ir para essa viagem, com tanto problema. Aí eu disse, mas eu vou, porque a viagem está marcada e ia ser para comemorar o meu aniversário, que será amanhã. E eu disse, mas eu vou, porque está marcada. E quando ele ia sair de casa, ele disse, posso ir, você vai de carro atrás, eu disse, vou de carro atrás. E quando ele saiu, porque muitas vezes Deus fala com a gente não dá ouvido. Muitas vezes a gente quer honrar o homem, não é assim? E eu não queria ir para o passeio, mas porque eu tinha marcado o passeio, alguém tinha marcado para comemorar o meu aniversário, para não entristecer as pessoas, eu disse, não, eu vou. E quando eu saí ali na garagem, eu abri o capô do carro para colocar água no carro, e não foi sobrenatural. Deus já tinha me dado vários sinais para eu não ir para esse passeio. Primeiro, não consegui um pregador para hoje. Segundo, acordei com dor de cabeça tremenda e outras dores, problemas de saúde. E quando eu vou ali, que eu começo, que eu coloquei água no radiador para poder sair, e quando eu encostei a porta, não deu vento, o cachorro não bateu na porta, eu não bati na porta, quando eu virei, o carro tinha trancado a porta, misteriosamente com a chave dentro. Não tinha quem abrisse o carro. E quando eu liguei para o meu esposo, ele já estava aqui, ele me xingou ainda, né? Minha mãe também disse que eu tinha fechado a porta do carro porque eu queria, e eu sabia que era Jesus trabalhando. E quando foi agora à noite, ela chegou e disse, eu pensei que eu tinha que ir para o passeio, porque não chegaram ainda no passeio. Deus conhece o futuro. Aleluia. Deus sabia que se eu fosse para aquele lugar, talvez não desse tempo chegar a este lugar. E ali eu não me aborreci por conta disso. Cheguei no chaveiro veio de 11 horas da manhã, conseguimos abrir o carro, vim para cá. E quando eu vim no caminho, o adversário não satisfeito, ainda armou ciladas, quando eu ia mudando de faixa, e aquela voz bradou no meu coração, a outra faixa estava vazia, e eu disse, eu vou trocar de faixa, porque aí eu ando mais rápido, os carros estavam me segurando. E aquela voz disse, não saia daí. E quando aquela voz falou, meu coração disse, não saia daí, eu já tinha olhado pelo retrovisor de dentro, e pelo retrovisor de fora eu não vi carro. Quando aquela voz disse, não saia daí, que eu continuei no mesmo lugar, e não foi fração de segundos. Passou o carro numa velocidade tão grande que se eu tivesse puxado um pouquinho meu, ele tinha me jogado longe, porque ele veio em alta velocidade e não deu para eu ver. E eu olhei para Deus na mesma hora e disse, Jesus, eu te agradeço, vim embora. Quando chegou aí na perimetral, está no sinal novo, o sinal está desligado, e quando eu vou passando, que eu corto o carro, uma moto ela sai da minha frente, e eu puxei o carro, joguei o carro para a banqueta, e o motoqueiro jogou o carro para outra banqueta, para outra via, e não aconteceu nada, porque Jesus, ele tem o controle da situação. E ele se responsabiliza. E eu estava ali dizendo a Deus que, olha Jesus, tu sabe a responsabilidade que tu colocaste na minha mão hoje. Mas eu vou trazer, aleluia, o que tu queres para a tua igreja. E esta palavra, aleluia, para a irmã Silvânia precisa também. Glória a Jesus, e eu louvo a Deus, porque o nosso Deus, ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Aleluia, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1.
Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Antes de Mateus, aleluia, tem o livro de Malaquias. Você vai abrir o livro de Malaquias, capítulo 1. Eu quero justificar algo aqui na igreja, para que não pareça que seja desobediência ou rebeldia. Algumas vezes, os irmãos da equipe do louvor têm pedido para a igreja ficar de pé, e eu não sei se a igreja tem observado que eu tenho ficado sentado, irmãos, não é por rebeldia. Tá? Eu quero deixar bem claro que é porque eu não tenho condições de passar muito tempo em pé. Ou seja, 3, 4 minutos em pé realmente para mim é difícil. Que me dá graça na hora da pregação ao Senhor. Glória a Jesus. Eu quero só deixar aqui para que as irmãs digam, oxa, dirigente, que a dirigente não se levanta porque eu vou me levantar. Mas Deus é aquele que conhece a nossa situação. Está escrito assim a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Já ouvi Deus falando neste lugar através da sua palavra. Deus me deu esta palavra quinta-feira, quando eu estava dentro do meu lar. E quando foi hoje, o Senhor só fez me dar mais algumas coisas, abrir a minha mente. E eu louvo a Deus pela sua fidelidade. Diz assim a palavra de Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou tão somente mais uma vez fazer uma oração, pedindo a Deus que Ele tome a direção desta palavra, que Ele abra a nossa mente, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai bendito, Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu zelo, pelo teu grande amor. Jesus, a tua palavra foi lida, mas nesta hora, Senhor, que o teu Espírito aplique esta palavra a começar do meu coração, Senhor. Olha, Deus querido, sem hipocrisia que tu conheces, Senhor amado, aleluia, a tua igreja, nesta hora, Deus, aplique esta palavra no nosso coração, e nós queremos, Senhor amado, fazer aquilo, Deus, opinar aquilo que é teu, aquilo, Senhor amado, que tu és merecedor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito transforme, que o teu Espírito convença, que o teu Espírito, Senhor amado, abra a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. No livro de Malaquias, capítulo 1, o livro de Malaquias, capítulo 1, começa com o povo colocando em dúvida o amor de Deus. O amor de Deus por eles. Glória a Jesus. E diz a Bíblia que, no livro de Malaquias, que é o livro de Malaquias, ou alguns livros dizem que Malaquias é o nome do profeta, e desse profeta não se sabe muita coisa a não ser o que está escrito no livro, ou seja, neste livro que tem por título, ou que tem o nome de Malaquias. Neste livro não diz de onde ele veio, seu país, a sua descendência, não diz, aleluia, o nome dos seus pais, como muitas vezes encontramos nesse livro, nos outros livros, mas diz a Bíblia que Malaquias, aleluia, que significa a palavra de Deus no nosso meio, a revelação de Deus, ou o peso da palavra de Deus. E a Bíblia diz que no capítulo 1, o amor de Deus é colocado em dúvida pelo povo de Deus. O povo de Deus começa a achar que Deus não está no meio deles, ou que Deus não os ama, porque simplesmente permite tantas coisas, aleluia, acontecerem no meio deles. E diz a Bíblia que no versículo 6, o Senhor falando através da boca de Malaquias, aleluia, diz a Bíblia que o
sim ou não? É favor o filho obedecer ao pai? É favor o filho respeitar o pai? É favor, aleluia, o filho depender do pai, aleluia, até chegar à maioridade? Não. A Bíblia diz, e nós como pais, como seres humanos que somos inteligentes, porque a Bíblia diz que nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. E você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. E como filhos, nós sabemos que a obrigação do filho é respeitar o pai, obedecer ao pai, honrar ao pai, venerar o pai. Aleluia! E o que é, irmã, respeitar o pai? É levar em consideração tudo o que o pai diz, e a palavra do pai tem peso. Aleluia! Irmã, o que é venerar o pai? É você simplesmente se orgulhar do seu pai e querer seguir, aleluia, você parecido com seu pai. Louvado seja o nome de Jesus. Não era isso que estava acontecendo com o povo naquela época. É por isso que o seu terceiro filho honra o seu pai e serve o seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? O que é, quando eu estava preparando esta palavra que o Espírito Santo me dava, o Senhor me deu um tema que diz assim: o que é que você está oferecendo a Deus? O que é que a irmã Silvânia está oferecendo a Deus? Aí diz a Bíblia que Deus questiona um pouco e diz assim: olha, se vocês me têm como pai, e por que é que vocês não estão me honrando como filho? Por que é que vocês não estão me obedecendo? Por que é que vocês não estão ouvindo os meus conselhos? Por que é que vocês não estão seguindo os meus conselhos? Porque é uma diferença entre ouvir e uma diferença entre seguir. Ouvir, eu posso falar, e o meu filho ouve e entra por aqui e sai por aqui. E outra coisa é você ouvir e honrar o pai. O que é honrar o pai é obedecer o que o seu pai está falando, o que o seu pai está mandando. Por mais que pareça absurdo, aleluia, mas o pai, ele tem, aleluia, muito mais experiência do que você. Estou falando no nosso meio, imagine se tratando de Deus. E Deus continua perguntando: olha, o que é que vocês, onde é que está a honra que me é devida? Como filhos, vocês como filhos, será que vocês, a irmã Silvânia, é Deus falando para a sua igreja, quando eu estiver dizendo vocês, eu estou me colocando no meio também, é como se Deus estivesse perguntando para a irmã Silvânia, porque a palavra primeiro passa aqui, viu, irmão? A palavra, quando Deus não manda para o pregador mandar pregar para a igreja, não. A palavra primeiro passa pelo ministro, pelo pregador. Primeiro passa aqui para depois ir para a igreja. E Deus está perguntando: o que é, Silvânia, que você está fazendo como filha? Será que você está me honrando? Será que você está me obedecendo? Será que você está seguindo os meus conselhos? Mas, Silvânia, se você acha que eu não sou o seu pai, então você é minha serva. Vamos agora falar de servo. Qual é a obrigação de um servo? Obedecer ao seu Senhor. Ele não tem outra alternativa. Ele tem que obedecer ao seu Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E diz a Bíblia que Deus, ele questiona um pouco: olha, se eu como pai, que deveria ser honrado por vocês como pai, não estou sendo honrado nem como Senhor, como autoridade sobre as nossas vidas, ele não tem sido honrado. Glória a Jesus. Aleluia. E diz a Bíblia que o Senhor pergunta para o povo: se eu sou o Senhor, onde
está o temor que me devem? Onde está o temor, o respeito, a consideração? Onde é que está tudo aquilo que a gente diz tanto com palavras e com atitudes a gente prova muito pouco? A gente diz tanto, eu te amo, Senhor. Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Olha, Jesus, aonde tu me mandar eu vou. Olha, Jesus, o que tu puser nas minhas mãos para fazer eu faço. Mas você faz de fato, a irmã Silvânia faz de fato o que Deus manda. A irmã Silvânia honra a Deus aonde ela chega. E nesta noite Deus pergunta para mim e para você. Porque não anima a coisa mais fácil de se fazer quando a gente quer colocar a culpa em alguém, né? Mas eu não fiz porque fulano fez isso. Ai, irmã, eu não fiz porque fulano fez isso. Ai, irmã, não dá para fazer porque... Ai, irmã, porque eu estou fazendo sozinha. Ai, irmã, não dá para fazer porque alguém faz assim ou faz assado. Mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando tudo está errado, a gente parece que Deus não está me vendo. Parece que Deus me esqueceu. Parece que Deus não tem mais negócio na minha vida. Era isso que o povo estava dizendo. Parece que Deus não está honrando com a aliança que Ele fez comigo. Parece que Deus não quer mais saber de mim. Parece que Deus não tem mais negócio comigo. E Deus estava dizendo: olha, vocês cobram tanto, querem tanta coisa, mas o que é que nós estamos fazendo por mim? Glória a Deus! Entre as telhas, olha a gosto. É uma cobrança tão grande, é uma cobrança de porta de emprego, é uma cobrança de porta de salvação, é uma cobrança de batismo com o Espírito Santo, é uma cobrança de casa cheia, é uma cobrança disso, é uma cobrança de providência, é uma cobrança de assinatura de papel. O que é que a igreja do Senhor está entregando para ele? Aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo por que o diabo queria me impedir de chegar até aqui? Aleluia! Largue a sombra, largue a célia. Porque eu quero te dizer uma coisa: o que ressuscita não é profecia. O que ressuscita é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está ressuscitando vida neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Ou você sai daqui mais crente, ou você se desvia. Mas, irmão, que palavra! Largue a sombra, largue a célia. Porque a palavra que não me vida na mata. Ergue a sombra. Aí Jesus, aí o Senhor diz assim: se você que tem como pai uma cobrança, você já viu o filho cobrando o pai? Aleluia, eu sou mãe, meu filho fala assim: mãe, eu queria isso. Olha, mãe, a senhora pode comprar isso. Olha, mãe, eu queria tanto. Mãe, eu posso escolher, eu posso fazer coisa. Mãe, a senhora pode comprar um negocinho pra mim. E tanto, ele já estipula o valor. O negocinho de tanto, esse tanto é raras vezes que é menos que R$100. E quando ele me pede, eu digo: você está merecendo? Quando você merecer, minha filha tá aí, não me deixa mentir. Quando você merecer, mãe, ele dá. Mãe, a sombra. Você está merecendo receber das mãos de Deus o que você está querendo. Aleluia! Glória a Deus! Deus tudo sabe. Deus tudo conhece. Largue a sombra. Oh, irmão, como é tão bom pedir a Deus, não é? Como é tão bom ter os ouvidos agravados para tantos. Porque tem muitos que não querem ter os olhos abertos nem os ouvidos abertos,
É tão fácil dizer, irmão, não faz direito. Também o pastor não faz direito. Também eu não faz direito. Também a dirigente não faz direito. Também o fulano não chega a tal hora. Faça o seu. Glória! Glória, sombra. Você, aleluia, só dá satisfação a Deus e ao anjo da igreja. Deixa alguém se incomodar, alguém estourar, alguém colocar a cara feia, alguém ficar com isso que me disse, alguém se brigar problema de alguém. Quem te chamou foi Jesus e ele Aí a Bíblia diz que aí o Senhor, quando pergunta isso, aí o Senhor diz, não sou eu que não amo vocês, não. O defeito, o problema, a falta não está em mim, não. Porque eu, o Senhor, não mudo. Aí a última parte do versículo 6 diz assim: são vocês que desprezam o meu nome. São vocês que desprezam o meu nome e ainda me perguntam: de que maneira, Senhor, temos te desprezado? Oh, baixai, será que a gente nunca ouviu alguém dizer assim, mas eu não faço nada? Eu não digo nada. Eu faço nada. E que é, Senhor, que eu te desprezo? Aí o versículo 7 diz assim: trazendo comida impura ao meu altar. Glória a Jesus. Ainda diz assim: pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Antes de entrar no versículo 7, eu quero ainda deixar algo que Deus revelou nesta palavra para mim e para você. A gente sabe que lá no livro de Levítico, quando Deus ele chama Moisés, a gente sabe que Moisés foi chamado lá no livro de Êxodo, mas lá no livro de Levítico, Deus começa a dizer a Moisés que ele separe o povo como sacerdote para a casa do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor começa a dar as diretrizes para Moisés, aleluia, dizer ao povo como é que deveria ser feito os sacrifícios. Mas a Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 9, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido. Lá em Levítico, ou lá no Antigo Testamento, nós precisávamos de um sacerdote para oferecer sacrifício ao Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que Deus providenciou um sacerdote superior a todos os outros sacerdotes. Aleluia, que ele foi o sacrifício único, aleluia, dado a Deus pelos nossos pecados. E a Bíblia agora diz que não precisamos mais de sacerdote, aleluia, para fazer confissão de pecado de nós e Deus. A Bíblia diz que eu e vocês somos sacerdotes. Então, quando Deus pergunta, trazendo para a nossa vida hoje, o Senhor diz: pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdote, é a minha você que ele está perguntando. Aleluia. Porque quando a gente lê, parece que está perguntando pastor da igreja, não é? Quando a gente lê, está inserida a palavra no livro de Levítico, é que a gente fala, parece que está perguntando os líderes. Mas a responsabilidade de santidade não é só dos líderes, não. A minha responsabilidade é com a minha santidade. Você tem responsabilidade pela sua santidade. Louvado seja o nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que quando Deus pergunta, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome. Aí o versículo 7 diz assim: trazendo comida impura no altar. E mesmo assim, ainda pergunta de que maneira te desonramos. Eu fui estudar o livro de Levítico para trazer esta palavra.
E lá no livro de Levítico, temos, no livro de Levítico, nós temos Deus falando com Moisés acerca, aleluia, de algumas ofertas, e eu grifei aqui na Bíblia, e eu quero ser rápida, mas eu vou ler com você para poder entrar nesta palavra, ou continuar neste versículo agora, que diz assim, Levítico capítulo 2, fala sobre a oferta do cereal. Aí diz assim o primeiro versículo,